Continuando com nossa implementação, eu vou agora desenvolver a solução para a proposta do vídeo anterior de receber como informação a dimensão de 3 lados de um possível triângulo, verificar se forma triângulo e, informando o triângulo, testar e informar qual tipo de triângulo que nós temos. Se você não tentou ainda implementar, eu convido você a parar, volte, assista ao vídeo anterior e faça a tentativa. Mesmo que você não consiga chegar até o final, o fato de tentar já vai ajudar a, quando ver a solução, associar, relacionar e absorver essa informação, esse conhecimento. Então vamos à parte de implementação. A gente está implementando aqui com o fluxograma. E após o início nós vamos indicar a leitura de 3 valores como sendo o lado ou os lados de um possível triângulo. Então o primeiro valor vai para a variável x, o segundo valor para a variável y e um terceiro valor para a variável z. O primeiro passo é testar se forma triângulo. E aí, lembrando do exemplo com os pedaços de canudo, para que se forme um triângulo, cada um dos lados tem que ser menor do que os outros dois somados. Cada um dos lados tem que ser menor que os outros dois somados. Cada um dos lados tem que ser menor que os outros dois somados. Então, como que a gente vai implementar isso? Eu vou colocar aqui um losango, que vai ser o teste, e eu vou indicar que eu preciso que o x seja menor do que o y mais o z, e vou usar o operador e, porque eu preciso que as 3 situações sejam verdadeiras para que eu tenha a formação de um triângulo. Se uma das situações não for verdadeira, já não forma triângulo. Então eu testo se o x é menor que os outros dois somados, eu vou testar se o y é menor que o x mais o z, e vou testar se o z é menor que o x mais o y. Fazendo esses testes aqui dentro do losango, se esse e esse for verdadeiro, vai formar triângulo. Se um deles não for verdadeiro, já não fecha aquela estrutura. Eu convido então vocês darem mais uma olhadinha no vídeo anterior, e aí não forma triângulo. Então nesse caso aqui, eu já posso, pensando por exclusão, que a mensagem será: não forma triângulo. Então nesse caso, se um deles não for verdadeiro, não forma triângulo. Desse lado aqui, tudo que eu desenvolver aqui é na situação de que forma triângulo. E aí o primeiro teste que eu vou fazer, já considerando que forma triângulo, é verificar se o valor de x for igual ao de y, e se o valor de y for igual ao valor de z. Então, se o primeiro é igual ao segundo e o segundo é igual ao terceiro, a ideia lá dos canudinhos, retomando aqui, ó, os 3 de mesmo tamanho. Se o primeiro tem o mesmo tamanho do segundo e o segundo tem o mesmo tamanho do terceiro, então, consequentemente, o primeiro também é do mesmo tamanho que o terceiro. Eu não preciso fazer o terceiro teste, ele já é uma consequência. Então, se isso aqui for verdadeiro, eu tenho um triângulo com 3 lados iguais. Então esse triângulo é equilátero. Já aqui do lado do falso, se forma triângulo porque esse teste deu verdadeiro, e o triângulo não tem 3 lados iguais, eu posso testar se ele tem 2 lados iguais. Então, como que eu posso testar se ele tem 2 lados iguais? Se ele tiver 2 lados iguais, ele será, não sendo equilátero, ele será isósceles.
Se ele não for nem equilátero nem isósceles, só sobra ser escaleno. Mas como que eu vou testar se ele tem dois lados iguais? Vou testar se o primeiro lado é igual ao segundo, ou se o segundo é igual ao terceiro, ou se o terceiro é igual ao primeiro. E aí, usando o operador ou, lembrando da regra, é a seguinte: no operador ou, basta que uma situação seja verdadeira para a saída ser verdadeira. O operador ou só resultará falso se todos os argumentos forem falsos. Então, se os dois primeiros forem iguais, o segundo e o terceiro forem igual, ou o terceiro e o primeiro forem igual, ele, não sendo equilátero, ele será isósceles. Então está aqui a mensagem, isósceles. Se ele é triângulo, não é equilátero, não é isósceles, ele será escaleno. Feita essa configuração, agora eu vou fazer o fechamento desse fluxo. Esse foi o último teste que eu abri. Eu faço um conector, puxo uma linha desse lado, puxo uma linha desse lado. Agora eu vou fazer um conector para esse teste. Coloco aqui, puxo uma linha desse outro conector para esse, puxo uma linha dessa instrução escreva para esse. E agora eu vou fazer o conector desse primeiro, mais ou menos alinhado. Desse conector eu puxo a linha para cá. E desse conector eu puxo a linha para cá. E aí eu posso finalmente concluir essa implementação.